Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Quando Pedro estava afundando, Jesus estendeu as mãos. A palavra de Deus diz no salmista: o justo cai 7 vezes, e as 7 vezes que ele cair, Deus sempre o levantará, e jamais permitirá que ele fique prostrado. Acredite que nesta quarta-feira, Deus está estendendo as mãos para você, querido. Oh, há uma visitação de Deus aqui na tua casa e agora. Se sinta abraçado pelo Espírito Santo, nação brasileira. Se sinta abraçado pelo Senhor, povo de Barueri, pessoas de Jandira, de Itapevi, pessoas de Carapicuíba, pessoas de Cajamar, de Santana de Parnaíba, pessoas que estão me ouvindo de longe, de outras cidades. Acredite, a mão poderosa de Deus está sendo estendida ao teu favor nesta noite. Não há impossíveis que Deus não realize na sua vida, na sua casa. Acredite na mão poderosa do nosso Pai. Aleluias. Pai querido, muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, em nome do Senhor Jesus. Dê para o Senhor aquela linda salva de palmas aí na sua casa. Aleluia. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos, povo de Deus, a mais um culto, essa live de quarta-feira. Um culto que nós oramos pela família e oramos também por todas as pessoas que precisam. Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Maicon, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa cidade de Barueri, especificamente aqui no bairro Engenho Novo. O culto de hoje é um culto de ensinamento, é um culto de mensagem, e eu acredito que através de alguns minutos, quando a palavra sendo pregada, ela tem um alvo, que é o seu coração. A palavra de Deus quer atingir o seu coração, ela quer fazer você entender que é possível sim, você acreditar na ação poderosa de Deus. Deus tem muitas coisas para falar conosco. Tem dias que Ele está nos exortando, nos fortalecendo, nos apontando o caminho, nos apontando a sua vontade. E hoje gostaria de rever com os irmãos novamente o texto de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, no versículo 1. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a parábola do juiz iníquo, né? Um juiz que era injusto. Nós encontramos 2 personagens nesse texto. Uma viúva que tinha uma causa nas mãos de um juiz injusto. A causa dessa viúva precisava ser julgada. Havia um adversário na vida dessa viúva e por outro lado havia um juiz, só que um juiz injusto. Só que o texto nos mostra é que essa viúva servia um Deus poderoso. Um Deus que resolve causas. Um Deus que traz respostas. E tem o último versículo, que é o versículo chave, que eu quero estudar com vocês aqui nessa noite. Nós vamos ler o texto todo, para que nós possamos lembrar do texto, falar um pouco sobre o texto. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração. Quem sabe você deve ter uma causa na sua vida, uma causa injusta, às vezes um problema, que você está precisando somente da ação de Deus. Você pediu socorro, ou você recorreu a tanta gente, a tantas pessoas, e ninguém conseguiu solucionar o seu problema, resolver a sua situação. Mas acredite, existe um Deus que tudo pode. A Bíblia diz, chega a declarar em Filipenses, todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Uma vez Deus te fortalecendo, você pode todas as coisas. Não há limites, não há impossíveis que Deus não venha realizar na sua vida. Vamos ler o versículo número 1, Lucas 18, versículo 1, diz assim: E Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma pausa aqui que é importante. A oração, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nós não podemos jamais deixar de orar.
nós precisamos sempre estar guerreando em orações. Às vezes nós vamos estar orando por alguém da nossa família, vamos estar orando por nós, vamos estar orando por pessoas que estão com problemas, mas é preciso, querido. Isso daqui não é apenas uma obrigação, é um dever, é uma tarefa. Você sabe o que é uma tarefa? É a tarefa do dia a dia, o dever de casa. O dever do cristão é orar sempre e jamais esmorecer. Porque se você não orar, o texto já está nos ensinando, se você não orar, você vai esmorecer. O que é esmorecer? Vai vir momentos que você vai pensar em desistir, que você vai pensar em parar. Então, se você não quer desistir, se você não quer parar, se você está focado em tudo aquilo que você quer alcançar, você tem que colocar tudo diante de Deus em oração. Faça isso. Então, Jesus, nesse texto, ele vai contar uma parábola sobre um juiz injusto e uma viúva que tinha uma causa nas mãos desse juiz injusto. Porém, a parábola ela vai sendo ilustrada, vai sendo contada a história da viúva, da sua perseverança. Só que a perseverança desta viúva está sendo ligada diretamente à oração. Quando o texto quando o versículo número 1 começa a apontar assim, é o dever de orar sempre, nós já podemos assim dizer assim, a parábola vai falar sobre oração. Todas as vezes que você for ler uma parábola, você for estudar uma parábola, preste bem atenção nisso. Jesus aqui nesse texto, ele está falando claramente sobre oração. Que nós oramos e jamais desistimos. O verso 2, Jesus começa a contar a parábola dizendo assim, ó: havia numa certa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, olha só, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Observe esse texto agora no verso 4. Observe o versículo 4. E por algum tempo não quis, o juiz não quis, mas depois disse consigo. Olha o juiz mudando de ideia. O que fez o juiz mudar de ideia? É essa indagação que todas as vezes nós formos ler qualquer texto da Bíblia, nós temos que indagar. O que fez o juiz mudar de ideia? É isso que é o rema na mensagem. Isso que é a revelação na mensagem. O que fez ele mudar de ideia? Verso 4 ainda. Ainda que não tema a Deus, olha só o juiz dizendo, nem respeita os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, agora o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Diga amém. Então a Bíblia está mostrando para nós o quê? Que não adianta só orar. Nós temos que ter a mesma perseverança daquela viúva em bater na porta do juiz injusto e lutar contra o nosso adversário. Ela tem aqui dois adversários. O primeiro adversário da sua causa. Ela tem o segundo adversário, o juiz que é injusto, que não teme a Deus, que não respeita os homens. Só que por um lado, você vai ver aí, está 2-1, né? Vamos falar assim, 2-1. Tem dois inimigos, mas ela tem um Deus poderoso. Deus pode muito mais do que duas palavras malditas que nós recebemos. Ela tinha um adversário, que o adversário dizia, você pode até no tribunal, que você não vai ganhar essa causa. Ela chegou no tribunal, o juiz falou, eu não vou fazer justiça para você. Mesmo assim, essa viúva, ela não desistiu. Ela persevera. A luta dela não é uma luta somente de um dia, a luta dela é diária. Ela vai de dia, ela vai de noite. Ela continua importunando o juiz. Ela é uma viúva que ela quer ver a sua vitória. Ela quer ver que aquilo que ela está lutando, ela vai conquistar. E é isso que Deus está falando no nosso coração.
Toda causa que nós temos difícil na nossa vida, toda causa que nós temos na nossa vida impossível, nós temos que colocar nas mãos, não dos homens, nós temos que colocar nas mãos de Deus, o Deus, o nosso Pai, o Deus que é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, irmãos. Ele cuida de nós, Ele faz justiça aos seus escolhidos. Eu quero profetizar aqui nessa noite dizendo isso, diante dessa palavra. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Você é escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Deus fará justiça nesse tempo a qual nós estamos atravessando. Está parecendo um momento de guerra, nós estamos num momento de guerra, num momento que todas as pessoas parecem estar entrando em colapso, todas as pessoas estão entrando em pânico, pessoas estão morrendo, algumas pessoas perdendo as suas esperanças, algumas pessoas deixando Deus, mas nós que somos escolhidos, coloque o seu coração, os escolhidos não param de orar, os escolhidos não param de lutar, os escolhidos não param de perseverar, eles continuam, a luta deles é diária, a minha luta vai ser diária, eu vou estar aqui, mesmo se fechar tudo, eu vou estar aqui, eu vou estar perseverando, eu vou estar batendo na porta do meu Deus, porque Ele faz justiça aos seus escolhidos. Mas querida, a mensagem não é essa. A mensagem de hoje é o último versículo desse texto, versículo 8. Digo-vos, olha Jesus dizendo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus fala duas vezes sobre justiça. Justiça aos escolhidos, e Ele está dizendo que a justiça será apressada. O que ia demorar, o que para o homem ia tardar, vai vir depressa. Mas a chave do rema, a chave da revelação dessa noite, da palavra de hoje, está aqui, ó. Quando, porém, vier o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Presta atenção, todas as vezes que você lê na Bíblia, Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Quando vier o Filho do Homem sobre a terra, porventura achará fé? E o texto termina com uma pergunta: achará fé? A fé não é apenas uma certeza. A fé é um dom de Deus. A fé é um fruto do Espírito. A fé é um canal para nós, como filhos de Deus, escolhidos de Deus, nos relacionarmos com o Senhor. Então Jesus já veio, e hoje Ele quer encontrar fé na terra. Ele não disse que ia ser fácil. Ele disse que nos dias de aflições, nos dias de lutas, nos dias de perseguições, nos dias de fome, de peste, de tantas coisas ruins que iam acontecer, como aconteceu com a viúva, Ele quer encontrar fé na terra. Nós precisamos expressar isso todos os dias, que nós estamos nos relacionando com Deus através da nossa fé. E como é que nós nos relacionamos com Deus, ministro? Orando. Quando você começa a orar, você está se relacionando com Deus. Quando você entra na porta do teu quarto e fecha ali e começa a falar com o seu pai, você está se relacionando com Deus. Deus está encontrando, Jesus está encontrando, o Espírito Santo está encontrando fé em você. E digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. A fé que foi encontrada na viúva, Ele quer encontrar em nós. A perseverança que foi encontrada na viúva, Ele quer encontrar em nós. A luta diária da viúva, que era de dia e de noite, porque a viúva não tratou aquilo como uma causa, ela tratou aquilo como um propósito. Não trate os seus problemas como algo simples, trate os seus problemas como um propósito de Deus. Quando Paulo e Silas foram presos, foram lançados dentro de uma prisão, eles poderiam estar murmurando, reclamando, dizendo: olha, está difícil o negócio aqui.
mas aqui tem um propósito. Nós vamos clamar o Deus que faz justiça, e digo-vos que depressa Ele virá. Perto da meia-noite eles começaram a cantar, está lá escrito, em Atos capítulo 16, versículo 25. De repente, houve um terremoto, começou tudo a balançar. Os presos escaparam, eles escaparam. O carcereiro queria tirar a própria vida, porque a lei de Roma dizia, se um carcereiro deixasse um preso escapar, ele tinha que pagar com a própria vida. Quando o carcereiro ia tirar a própria vida, Paulo e Silas bradou dizendo: não faça isso, homem, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro disse para Paulo e Silas: o que eu faço então, homem, para que eu venha herdar a salvação, a vida eterna? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Um pouquinho na frente diz que a família do carcereiro e ele foram salvos e batizados pelo nome do Senhor. Se nós tratarmos toda situação, todo problema que acontece conosco como algo simples, meu irmão, você não vai vencer. Trate todo problema, toda situação que você enfrentar, tudo aquilo que você passar na sua vida, trate como um propósito. Pois o apóstolo Paulo disse isso em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito, querido. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que Deus tem encontrado no seu coração nesses dias? Fé? Certeza? Relacionamento? Ou tristeza? Quero te aconselhar uma coisa: às vezes é bom desligar a televisão. Tem muita podridão nesses dias, tem muita sujeira. Está na hora de nós nos enchermos com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito Santo. Aleluias. Nós não somos depósito do lixo. Nós não somos depósitos de lixo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, Ele habita em você, Ele habita no teu coração, Ele habita na tua mente, Ele habita nas suas palavras. Ele está usando a minha vida para falar com você. Ele quer achar fé em nós. Dentro desses dias, o socorro vai vir. O Senhor vai vir depressa e vai fazer justiça aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que têm fé, aqueles que não desistiram, aqueles que não pararam de crer. Que você fique com essa mensagem, com essa palavra no seu coração. Não importa o problema que você está passando na sua casa, não importa. Você vai vencer isso com fé. Entra no seu quarto, vai se relacionar com Deus. Através dos louvores, através da palavra de Deus. Estou mandando mensagem todos os dias para todas as pessoas da igreja. Nem sei se você está ouvindo as mensagens ou está desprezando. Você até visualiza lá, mas você nem escuta, nem estuda. Misericórdia. Mas eu estou ali investindo a minha vida aos pés de Jesus todos os dias para poder trazer o pão de hoje, o pão de cada dia. Que Deus cuide da gente, irmãos. Que a gente não venha virar as costas para o Senhor. Amém? Gostaria que aí na sua casa você preparasse um copo com água. Eu vou abençoar. E daqui a pouquinho nós vamos tomar. Mas antes disso, antes da gente orar pela família, orar por você, eu vou chamar aqui um testemunho de fé. E eu gostaria que você ouvisse o que Deus tem feito nesses dias, através do missionário Ré Soares, orando pelas pessoas sendo curadas, no nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré. A pandemia do coronavírus modificou o nosso estilo de vida, mas o nosso Deus Todo-Poderoso não muda. Diariamente e de todos os lugares, recebemos e compartilhamos as boas notícias, assim como esta, vinda do Oriente Médio. Olá, missionário, meu irmão em Cristo. Infelizmente não posso me identificar, pois o meu país é localizado em uma região onde o cristianismo não é bem-vindo.
mas quero compartilhar o meu testemunho com o Senhor. Recentemente comecei a ter dificuldades para respirar e o desespero me dominou, pois logo pensei que seria por causa do coronavírus. Então, fiz um exame e realmente deu positivo. Naquele momento de desespero, respirando mal, clamei a Deus e acessei a sua rede social e pedi que orasse comigo para eu vencer essa batalha. A boa notícia é que em pouco tempo eu fui sarado e restaurado. Louvo a Deus e agradeço ao Senhor, missionário. Quando temos um real encontro com Jesus, somos cheios do perfeito amor. E é esta mesma experiência que proporcionamos ao próximo quando aceitamos ao chamado para financiar a obra. Tinha um sonho, que era ter uma casa, mas eu não tinha condições porque eu ganhava muito pouco. Em 2002 o missionário veio para cá e eu fui numa reunião dele no Centro Cívico. Daí eu tive aquela vontade de patrocinar. E a partir daí que patrocinei, minha vida mudou totalmente. Mudou os donos da empresa, eu comecei a ter um ganho maior, né? E comecei a fazer a minha casa. Que eu fico assim impressionada, em 5 anos minha vida mudou tanto. Fiz a minha casa como eu queria, paguei tudo, né? Mobilei toda ela. E só estou tendo assim bênçãos. Essa é a casa que eu consegui comprar com a ajuda de Deus. Foi a casa que Deus me deu. E eu estou muito feliz e agradeço muito a Deus por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele tem me dado. Sede firmes e constantes, assim nos orienta a palavra. E agindo dessa forma, receberemos a coroa da nossa vitória. Glória a Deus. Você viu aí? Que bênção. Deus fazendo maravilhas na vida das pessoas, as pessoas sendo transformadas. Eu vou chamar aqui comigo a pastora Chiles. Ela vai cantar um hino aqui, uma canção. Em seguida, nós vamos levantar um clamor pela sua família, pela sua vida. Tenha certeza que Deus vai operar grandemente. Amém, Jesus? Glória a Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa. Se sinta num culto no seu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Vamos orar pela família. Pai querido e Pai amado, obrigado pela instrução da Tua Santa Palavra nesta noite, meu Deus, que falou ao nosso coração profundamente, meu Deus, que o Senhor quer fazer justiça, o Senhor quer agir no nosso meio, mas o Senhor quer encontrar fé na terra, fé em nós. E a fé não é somente a certeza, é nós nos relacionarmos com o Senhor, é nós orarmos, é nós buscarmos ao Senhor, ter um relacionamento profundo, enraizado com o Senhor. A mesma fé, a mesma perseverança que a parábola nos mostrou nessa noite, é que o Senhor quer de nós. Então assim nós vamos proceder, a partir de hoje, pela família, pela nossa vida. Eu e a pastora Chiles aqui estamos nesse altar, orando pelo teu povo, orando pela tua igreja, orando pelas famílias nesta quarta-feira, nesta noite. Não vai ficar ninguém fora desta oração, mesmo aquelas pessoas que não estão sendo mencionadas neste culto, ou através de um pedido de oração, mas elas são visitadas agora por causa dessas pessoas que estão também orando conosco, intercedendo na mesma fé, oh meu Deus, na mesma concordância, pois o Senhor disse na sua palavra, aonde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, o Senhor estaria no meio delas. E eu creio que o Senhor está no nosso meio, e operando o Senhor, quem impedirá? Deus, visita as famílias agora, visita os casamentos, visita os filhos, visita os tios, as tias, os vovozinhos, as vovozinhas, todos os membros da nossa igreja, meu Deus. Quantas são as pessoas que essa semana mandaram os seus pedidos de orações, pedindo, meu Deus, para que venha ter cura na vida dos seus familiares que estão com Covid, ou que estão com outros tipos de doença. Meu Deus, são muitas notícias, mas a tua palavra é a mais atualizada, que diz que pelas suas feridas nós fomos sarados, que o Senhor tem poder para salvar, que o Senhor tem poder para libertar. Então, meu Deus, vai ao encontro da necessidade dessas pessoas agora, vai ao encontro de cada familiar, de cada ente querido, pois não tem nada do inferno
veneno do diabo que vai continuar amarrando ou destruindo essa casa, esta família, este lar ou esta pessoa, pois agora nós unimos a nossa fé agora, combatemos a ação de Satanás agora, e nós determinamos: diabo, tira as tuas mãos da nossa casa, tira as tuas mãos da nossa família agora, e saia e desapareça agora. Vai embora com as suas brigas, com as suas contendas, com as suas destruição, com as suas doenças, com as suas obras malignas, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que por um caminho você entrou, então por 7 portas você sai agora, você bate em retirada. Pastora, ore também, pastora, use a fé, pastora, determinando que o mal saia, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos na perseverança toda quarta-feira orando pela família, assim, meu Deus, como aquela viúva colocou no coração o propósito de orar pela causa dela, nós oramos agora por todas as famílias. Deus, nós colocamos diante do Senhor, essa pessoa está na casa dela agora, intercedendo pelo familiar, ela sabe, meu Deus, o problema que ela tem enfrentado, mas nós unimos a nossa fé, e nós dizemos: diabo, a nossa família pertence ao Senhor, e aquilo que é de Deus o maligno não toca, então tira tuas mãos da nossa família. Satanás, sai desses casamentos, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão até no coração para se separar, mas eu repreendo esse espírito de divisão, esse espírito de divórcio nessa família, em nome de Jesus. Minha irmã, tira esse pensamento agora da tua cabeça, do teu coração, que esse demônio saia, que esse demônio da separação saia dessa casa, saia dessa família, esse desejo que veio do maligno cai por terra agora, em nome de Jesus. Meu Deus, nós abençoamos os casamentos, meu Pai. Nós declaramos que aquilo que o Senhor uniu, o homem não vai colocar o dedo dele para separar, Pai. Essa família, esse casamento é do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Levante aí o seu copo com água, e nós queremos pedir a bênção de Deus. Deus, nós não queremos nenhuma manipulação humana, mas nós queremos o teu poder, a tua unção sobre cada molécula dessa água. Oh Deus, abençoe, que quando essa pessoa participar, que seja como se fosse um remédio, Deus, essa pessoa sendo livre e sendo curada. E eu creio que quem cura é o nome de Jesus, quem cura é o teu poder, Deus. Assim como nós abençoamos os nossos alimentos quando nós vamos comer, e está abençoado, então esta água também está abençoada. Vamos participar, e vai fazer bem para o nosso corpo, para o nosso organismo, pois pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. E declaramos e profetizamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode deixar. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Deus está cuidando da gente todo o tempo. A Bíblia diz que o guarda de Israel não fica tosquenejando.